pessoal! Vamos para mais um Mente Sã? Mesmo sabendo que um dia a vida acaba, nós nunca estamos preparados para perder alguém. Há alguns dias eu tenho falado com vocês sobre o impacto da pandemia sobre a nossa saúde mental, que infelizmente não tem sido poucos. E hoje eu gostaria de falar de um tema um tanto quanto delicado, que é a morte e o luto. Infelizmente, a Covid-19 já fez milhares de vítimas desde o seu início, e por trás de cada uma dessas vidas que se foram, existem outras várias que sofrem com essa perda. Por isso, a pandemia, eu digo que além de tirar a dignidade daqueles que se vão, acaba agravando a tristeza daqueles que ficam. Por isso é importante pontuar que a morte não é apenas um fator biológico, mas é também um processo construído psiquicamente e socialmente. A perda das pessoas queridas é sempre um desafio interno repleto de angústia, dor e muitos questionamentos. Até porque a nossa condição humana não está preparada para enfrentar a finitude da vida. Ou seja, é sempre muito difícil falar sobre a morte ou saber que alguém que nós gostamos muito morreu. No entanto, se nós negamos a morte, se nós nos recusamos a entrar em contato com os nossos sentimentos, esse luto tem uma grande probabilidade de ser mal elaborado. E aí, um grande risco de adoecermos. Todo esse período de sofrimento é chamado de luto. E não existe uma forma, um padrão para se viver. É importante destacar que ele em si não é uma doença, mas pode se tornar patológico dependendo dos recursos internos que nós vamos ter para lidar com essa perda. Então, embora não seja uma doença, pode sim se tornar patológico, culminando inclusive em doenças psíquicas como ansiedade, depressão, levando para patologias clínicas como sensação de aperto no peito, tontura, alteração de humor, dificuldade de concentração. A verdade é que cada um vai lidar com as perdas e traumas de uma maneira diferente e muito particular. Não existe uma regra e depende muito das características próprias de cada pessoa. Por isso, o luto ele não deve ser visto como um processo linear, porque ele vai acontecer de diferentes formas de acordo com a realidade de cada um. O luto, considerado normal, não possui um tempo específico. Afinal, esse processo de luto deve ser encarado como uma liberdade de expressar sentimentos à sua maneira e de acordo com o seu próprio tempo. Desde cedo, nós aprendemos que os seres vivos eles nascem, se reproduzem, crescem, se reproduzem e morrem. Não necessariamente tudo ocorre nessa ordem. A verdade e o certo é que ao nascer, uma única certeza nós temos, que a vida se findará. Ocorre que o que tem dificultado essa elaboração do luto é a não despedida. Afinal, nós sofremos até mesmo um luto antecipatório diante daquela incerteza de cura daquele que se encontra entubado, isolado e impossibilitado de contato. O ritual é a nossa primeira etapa para esse processo de compreensão e mesmo de comprovação de que a vida chegou ao fim. Pular essa etapa, enterrar sem esse rito, sem nenhuma organização, é quebrar um significado cultural que é adquirido ao longo da nossa vida. Por isso, essa falta pode sim desencadear impactos emocionais grandiosos. Esse ritual de passagem, como velório, sepultamento, são importantíssimos na construção de sentido da perda e para esse processo de recuperação e elaboração do luto. Por conta da complexidade e delicadeza do tema, eu dividi em 2 tópicos. E na próxima live eu vou falar um pouquinho sobre como lidar com esse luto sem a despedida. Sendo assim, o importante nesse momento é compreender que o sofrimento diante dessa perda vai ser inevitável. Mas, se necessário, é importante sim encontrar
um direcionamento para essa elaboração, para essa reorganização da sua vida, assim como um investimento na sua saúde emocional, em busca de um novo sentido para essa existência. Afinal, durante esse processo do luto, o mais importante é se permitir vivenciar a dor, até porque é mais uma etapa que nós vamos precisar encarar e aceitar. Viver o luto é fundamental para que nós possamos ultrapassar a dor da perda. E aí sim guardarmos aquela memória de amor para vivenciarmos com serenidade a ausência daqueles que nós amamos. Para isso que nós possamos não nos atentarmos naquelas coisas naquilo que estamos vendo, mas naquelas que não estamos vendo. Porque aquelas que nós vemos, elas são passageiras, mas aquelas que nós não vemos são eternas. Que Deus abençoe cada um de vocês e nós nos vemos na próxima live. Um forte abraço!